Era uma noite de terça-feira e o estúdio de um dos programas de debate mais populares da TV brasileira estava cheio de energia. O tema da noite era polêmico e atual: a relação entre política e esporte, com foco na gestão de recursos públicos em estádios de futebol e a influência política no esporte brasileiro. O apresentador, conhecido por seu estilo incisivo, fez a abertura do programa destacando a importância do debate. Hoje vamos discutir como bilhões de reais foram investidos em estádios de futebol e qual o legado que isso deixou para o país. De um lado da mesa estava Nicolas Ferreira, deputado federal conhecido por sua retórica afiada e posições firmes. Ele chegou ao estúdio preparado, com pastas cheias de dados, gráficos e exemplos concretos. Do outro lado, sentava-se Walter Casagrande Júnior, o icônico comentarista esportivo, ex-jogador de futebol e uma das vozes mais respeitadas do esporte brasileiro. Apesar de sua vasta experiência no mundo do futebol, Casagrande parecia um pouco fora de sua zona de conforto ao discutir temas políticos e de gestão pública. A plateia, composta por torcedores, estudantes e especialistas em esporte e política, aguardava ansiosamente o início do debate. O clima era de expectativa e todos sabiam que a combinação de Nicolas, com seu estilo direto e combativo, e Casagrande, com sua eloquência e carisma, prometia um embate memorável. O apresentador deu o sinal e o programa começou. Nicolas, com um olhar firme e confiante, já demonstrava que estava pronto para o confronto. Casagrande, por sua vez, parecia tentar se equilibrar entre sua experiência no esporte e a necessidade de discutir um tema que exigia um conhecimento mais profundo de políticas públicas. O cenário estava armado para um debate que prometia ser explosivo. Assim que o apresentador abriu espaço para os debatedores, Nicolas Ferreira não perdeu tempo. Ele começou sua fala com uma postura confiante e um tom de voz que transmitia autoridade. "Vamos falar de números, porque números não mentem", disse ele, segurando uma pasta com gráficos e estatísticas. Nos últimos anos, bilhões de reais foram investidos na construção e reforma de estádios para a Copa do Mundo de 2014. O que temos hoje? Estádios subutilizados, abandonados ou que não geram retorno para a população. Ele citou exemplos concretos. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, custou mais de 1,5 bilhão de reais e hoje é um elefante branco. O Arena da Amazônia, em Manaus, foi construído em uma região sem tradição em futebol de alto rendimento e agora está praticamente abandonado. Enquanto isso, faltam hospitais, escolas e investimentos em esportes de base. Isso é um escândalo. A plateia, impressionada com a clareza de sua argumentação, ficou em silêncio, pendente de cada palavra. Nicolas então direcionou sua fala para Casagrande. "Como o senhor, que é uma voz respeitada no esporte, pode defender esses gastos exorbitantes que não trouxeram benefícios reais para a população?" Casagrande, tentando se equilibrar, respondeu, com uma argumentação mais genérica: "A Copa do Mundo foi uma oportunidade de mostrar o Brasil ao mundo e deixar um legado para o futuro." Nicolas, porém, não deixou barato. "Legado? Que legado? O senhor pode me dizer qual foi o legado positivo desses estádios para o povo brasileiro? Porque até agora só vejo desperdício de dinheiro público." A plateia começou a murmurar e alguns até aplaudiram. Casagrande, visivelmente desconfortável, tentou continuar sua fala, mas sua argumentação parecia frágil diante dos dados apresentados por Nicolas. A primeira investida já deixava claro que o debate seria um desafio para o comentarista esportivo. Enquanto Casagrande tentava se recuperar da primeira investida de Nicolas, o deputado federal percebeu que seu oponente estava vulnerável e decidiu pressioná-lo ainda mais. Com uma postura calma, mas firme,
Nicolas interrompeu educadamente uma das falas evasivas de Casagrande. Com todo respeito, o senhor está fugindo da pergunta. O povo merece respostas claras, não justificativas genéricas. A plateia, que até então observava em silêncio, começou a reagir. Alguns aplaudiram, outros murmuraram de aprovação, e o clima no estúdio ficou ainda mais tenso. Casagrande, tentando manter a compostura, respondeu com uma tentativa de humor, dizendo: "Bem, nem tudo na vida é tão simples quanto parece." Mas a piada não colou. A plateia, em vez de rir, pareceu ainda mais insatisfeita. Nicolas, aproveitando o momento, retrucou: "A vida pode não ser simples, mas as respostas precisam ser. O senhor está há décadas no esporte e ainda não consegue explicar por que esses estádios não trouxeram o retorno prometido?" A pergunta foi direta e cortante, e Casagrande, mais uma vez, pareceu perder o fio da meada. Enquanto ele tentava formular uma resposta, Nicolas continuou: "O senhor fala em legado, mas não assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Enquanto o senhor defende a Copa do Mundo como um marco, o povo sofre com a falta de investimentos em áreas essenciais. Até quando vamos aceitar isso?" A plateia explodiu em aplausos e até o apresentador pareceu impressionado com a eloquência de Nicolas. Casagrande, agora visivelmente nervoso, tentou retomar o controle da situação, mas suas palavras pareciam cada vez mais desconexas. O momento da virada havia chegado e Nicolas estava no comando do debate. Com o debate já aquecido e a plateia e claramente inclinada a favor de Nicolas, o deputado federal decidiu ir além. Ele sabia que, para consolidar sua vantagem, precisava mostrar que Casagrande não apenas falhava em responder às perguntas, mas também era incoerente em suas posições. Com um gesto seguro, Nicolas pegou um tablet que estava sobre a mesa e disse: "Vou mostrar algo que talvez o senhor não queira que o público veja." A câmera focou nele enquanto ele exibia na tela declarações antigas de Casagrande, retiradas de entrevistas e programas esportivos. Em 2013, o senhor disse que a Copa do Mundo seria um marco para o Brasil, que os estádios seriam um legado para o futuro. Agora, em 2023, o senhor admite que muitos desses estádios estão subutilizados. O que mudou? Ou o senhor mudou de opinião? Ou o senhor não tem uma posição clara?" disparou Nicolas, com um tom de voz que misturava indignação e desafio. A plateia, agora completamente envolvida, reagiu com murmúrios de surpresa e reprovação. Casagrande, tentando se defender, argumentou que as circunstâncias haviam mudado e que era necessário adaptar as expectativas. Mas Nicolas não deixou barato. Adaptar não significa contradizer. O senhor não pode defender uma coisa hoje e o oposto amanhã e esperar que o povo aceite isso sem questionar. Em seguida, ele exibiu um gráfico que mostrava como os investimentos em estádios não haviam gerado o retorno prometido. Os números não mentem, senhor Casagrande. Eles mostram que o senhor errou e o povo pagou o preço. A essa altura, o desconforto de Casagrande era evidente. Ele tentou rebater, mas suas palavras pareciam cada vez mais frágeis e desconexas. A exposição das contradições feita por Nicolas não apenas minou a credibilidade de seu oponente, mas também consolidou sua imagem como um político preparado, honesto e comprometido com a verdade. A plateia, agora completamente do lado de Nicolas, aplaudiu de pé, enquanto Casagrande parecia buscar desesperadamente uma saída para a situação. O ápice do debate chegou quando Nicolas decidiu abordar um tema que até então não havia sido mencionado: o envolvimento de políticos e empresários em esquemas de corrupção ligados à construção dos estádios da Copa do Mundo. Com uma postura serena, mas carregada de determinação, ele olhou diretamente para Casagrande e disse: "Há uma questão que não podemos ignorar. Durante a construção desses estádios,
Diversos políticos e empresários foram acusados de superfaturamento e desvio de recursos públicos. O senhor, como uma voz influente no esporte, nunca se posicionou claramente sobre isso. Por quê? A pergunta ecoou pelo estúdio como um trovão, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Casagrande, claramente surpreso, abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Ele olhou para o apresentador, para a plateia e finalmente de volta para Nicolas, como se buscasse uma saída que não existia. Os segundos de silêncio pareceram uma eternidade e a câmera capturou cada detalhe de seu constrangimento. A plateia, inicialmente em choque, começou a murmurar e alguns até gritaram: "Responde, responde!" Nicolas, mantendo a calma, reforçou a pergunta. O senhor não acha que o povo merece uma explicação? Afinal, são os recursos públicos que estão em jogo. Casagrande, ainda sem conseguir formular uma resposta, balbuciou algo sobre processos em andamento e injustiças, mas sua fala era tão vaga que só aumentou a insatisfação da plateia. O silêncio inicial, que já era incômodo, agora parecia uma confissão de culpa. O apresentador, percebendo que o momento estava ficando fora de controle, interveio e mudou de assunto, mas o estrago já estava feito. O silêncio de Casagrande diante da acusação foi o ponto alto do debate, e as redes sociais começaram a explodir com comentários e memes antes mesmo do programa terminar. A imagem de Nicolas como um político corajoso e transparente foi consolidada, enquanto Casagrande viu sua reputação ser abalada de forma irreparável. Assim que o programa terminou, o debate já era o assunto mais comentado do país. As redes sociais foram tomadas por hashtags como "detonou", "pero sem resposta" e "Nicolas Ferreira", que rapidamente se tornaram trending topics. Vídeos dos melhores momentos do confronto, especialmente o silêncio constrangedor de Casagrande, foram compartilhados milhares de vezes. Memes e montagens satíricas inundaram o Twitter, Instagram e Facebook, transformando o episódio em um verdadeiro fenômeno cultural. Nicolas Ferreira, que já era visto como uma promessa na política, consolidou-se como uma das vozes mais respeitadas e influentes do cenário nacional. Sua capacidade de articular argumentos sólidos, confrontar seu oponente com dados concretos e manter a compostura em momentos tensos conquistou a admiração de muitos. Jovens, em particular, viram nele uma representação de uma nova geração de políticos mais preparada e conectada com as necessidades reais da população. Já Walter Casagrande enfrentou as consequências de seu desempenho desastroso. Além das críticas nas redes sociais, a imprensa tradicional também não poupou análises severas sobre sua atuação. Editoriais e artigos de opinião questionaram sua capacidade de continuar sendo uma voz de referência no esporte. E até mesmo colegas comentaristas distanciaram-se publicamente. Dias depois do debate, ele foi obrigado a conceder uma entrevista coletiva para tentar esclarecer suas posições, mas sua explicação foi considerada insuficiente por muitos. O impacto do confronto foi tão grande que influenciou até mesmo a percepção pública sobre a gestão do esporte no Brasil. Nicolas viu sua popularidade disparar, enquanto Casagrande registrou uma queda histórica em sua credibilidade. O debate não foi apenas uma vitória retórica para Nicolas, mas um marco em sua carreira, solidificando sua imagem como um líder capaz de enfrentar os desafios do país com firmeza e transparência. Enquanto isso, o público passou a exigir mais debates como aquele, onde os políticos e personalidades públicas fossem realmente confrontados com perguntas difíceis e obrigados a prestar contas de suas ações. O episódio serviu como um lembrete poderoso de que, no mundo da política e da mídia, as palavras têm peso,
E o silêncio pode falar mais alto do que qualquer discurso.